Estamos aqui com o cirurgião plástico, Dr. Augusto Púpio, que está inaugurando o quadro Saúde. Tudo bem, Dr. Augusto Púpio? Tudo bem. E hoje o tema é lipoaspiração. O que é lipoaspiração? Bem, a lipoaspiração é um procedimento onde o cirurgião plástico, através de cânulas, aspira o conteúdo de gordura localizada do paciente. A lipoaspiração, é interessante falar, é um procedimento que foi desenvolvido mais ou menos em 1977 por um médico francês chamado Yves Illois. Curiosamente, a primeira vez que esse trabalho foi publicado foi em 1980, aqui no Brasil, em Fortaleza, num congresso, onde estava nada mais, nada menos que o ilustre Ivo Pitangui. A lipoaspiração serve para emagrecer? Não, a cirurgia que foi criada para emagrecer se chama cirurgia bariátrica. Existem várias técnicas de cirurgia bariátrica, restritivas, desabsortivas, mistas. Então, a lipoaspiração ela foi feita para quem está no seu peso ou próximo de seu peso ideal e deseja tratar a gordura localizada. Cirurgia para emagrecer é cirurgia bariátrica ou dieta e exercício físico. Se não serve para emagrecer, qual é a função da lipoaspiração? Bem, a lipoaspiração serve para tratar a gordura localizada de quem está no seu peso ideal ou próximo do seu peso ideal. Quanto de gordura eu posso tirar em uma lipoaspiração? O Conselho Federal de Medicina publicou, dia 10 de dezembro de 2013, uma resolução número 11.711. Essa resolução ela traz uma série de orientações do procedimento em si. Então, nessa resolução, você não pode tirar mais do que 7% do peso da pessoa. Então, um paciente de 60 quilos poderia tirar 4,2 litros no máximo. Essa mesma resolução, ela preconiza que você não pode fazer uma lipoaspiração de mais de 40% de superfície corporal e fala que o procedimento de lipoaspiração tem que ser realizado numa sala de cirurgia que tenha todo o suporte necessário. Então não existe lipoaspiração no consultório. A lipoaspiração ela deve ser feita até 7% do peso da pessoa, até 40% de superfície corporal e numa sala de cirurgia com todo o suporte cirúrgico necessário para qualquer intercorrência que um procedimento cirúrgico possa necessitar. Existe idade mínima e máxima para fazer lipo? Não existe idade mínima ou máxima para fazer a lipoaspiração pelo procedimento em si. Mas o que a gente tem que ter muito critério em relação à maturidade da pessoa para fazer o procedimento. Então, assim, é muito comum que alguns jovens eles não possuem o desejo real e sim um impulso de realizar a cirurgia. Então, a lipoaspiração normalmente ela não é indicada para quem tem entre 15 e 16 anos para baixo, só quando realmente a pessoa tem indicação de cirurgia, tem condições clínicas e principalmente psicológicas para submeter uma cirurgia. O que é lipoescultura? Lipoescultura é uma pergunta muito frequente aqui. Na verdade, esse conceito de lipoescultura ele não existe. Toda lipoaspiração, o cirurgião plástico que se preze vai fazer respeitando uma harmonia corporal. Mas hoje o que a gente chama de lipoescultura? Quando você tira a gordura de um local, você faz uma lipoaspiração de um local e você coloca a gordura em outro local, você faz uma lipoenxertia. A lipoescultura mais clássica, a lipoescultura clássica que nós temos seria basicamente você tirar a gordura da região do abdômen, flancos e costas e colocar na região glútea. Essa é que lidera aqui os nossos procedimentos de lipoescultura. Quais os riscos da lipoaspiração? A lipoaspiração, em primeiro lugar, é um procedimento cirúrgico e todos os procedimentos cirúrgicos eles têm riscos. Em primeiro lugar, o seu cirurgião ele vai ter uma conversa com você sobre as suas condições clínicas, vai solicitar uma série de exames. Com isso, nós conseguimos diminuir as complicações e riscos do procedimento. Mas lembrando que todo procedimento cirúrgico tem riscos, O principal risco da lipoaspiração se chama trombose venosa profunda, que pode ser prevenido com uma série de medidas transoperatórias, pré-operatórias e pós-operatórias. A lipoaspiração deixa cicatrizes? Toda cirurgia plástica envolve cicatrizes. O que acontece é que a lipoaspiração, as cicatrizes ficam entre 2 e 5 milímetros, são cicatrizes muito pequenas mesmo. E o cirurgião plástico ele tem um cuidado, um primor de esconder essas cicatrizes em locais que você consegue com uma roupa íntima, uma roupa de banho facilmente esconder.
Agora, uma preocupação muito comum, que realmente deixa as pessoas muito assustadas, é a perfuração de órgãos. Se você fizer uma avaliação correta do quadro antes, inclusive com uma investigação por imagem em alguns casos, a probabilidade de você perfurar um órgão ela é quase zero. A gordura que você aspira, ela fica entre o músculo e a pele, não tem gordura entre as vísceras. A lipoaspiração dói muito? Como é a recuperação? A dor é um sintoma muito relativo, então o mesmo estímulo doloroso pode ser interpretado por uma pessoa como uma dor forte, para outra pessoa como praticamente nada. Então o que eu costumo passar para minhas pacientes são vários medicamentos para dor, desde um medicamento mais leve para os pacientes mais resistentes até medicamentos mais fortes para os pacientes que sentem mais dor, mas o ideal é que elas tenham uma recuperação da cirurgia muito confortável. Em quanto tempo posso retornar às minhas atividades? A lipoaspiração é uma cirurgia diferente das outras cirurgias plásticas, como por exemplo, uma prótese de mama, você tem que seguir à risca uma série de orientações para não ter complicações, como por exemplo, a prótese sair de lugar. Você não tem pontos internos na lipoaspiração, então teoricamente você está liberado para ter as suas atividades normais. O que acontece é que na primeira semana normalmente você não se sente muito bem por estar muito inchado, por ter se submetido a um procedimento cirúrgico há pouco tempo. Então assim, você está apto a exercer suas atividades, mas normalmente o seu corpo que vai limitar um pouquinho. Quais os cuidados que eu devo ter logo após a lipoaspiração? Em primeiro lugar, você tem que obedecer 100% que seu cirurgião plástico lhe orientar. Você tem que usar as cintas conforme ele orientar, usar as placas conforme ele orientar e principalmente fazer os cuidados de fisioterapia dermatofuncional. Isso quem vai lhe orientar é o seu cirurgião plástico, e cada cirurgião plástico tem o seu protocolo. Aqui a gente tem um protocolo muito bem estabelecido de todos os cuidados de dermatologia, de dermatofuncional que devem ser aplicados depois da cirurgia. Cada cirurgião plástico tem o seu protocolo e ele deve ser seguido à risca. Eu aqui tenho o meu protocolo. Toda paciente submetida à lipoaspiração ela tem que seguir uma série de tratamentos com a minha fisioterapeuta dermatofuncional. O umbigo sempre fica feio depois da lipoaspiração? Só uma pergunta que eu escuto muito na praia, né? Então, às vezes eu escuto alguma colega perguntar: poxa, eu não faço lipoaspiração porque fica aquele umbigo flácido, aquele umbigo triste, como a gente costuma falar. O que acontece, na verdade, é o seguinte: ou a paciente já tem um grau de flacidez na região em volta do umbigo e essa flacidez é acentuada com a lipoaspiração, ou ela tem um acúmulo de gordura muito grande. Quando você faz a lipoaspiração, essa região fica flácida. Então, para prevenir isso, além de uma boa indicação cirúrgica, óbvio, você pode lançar mão de alguns procedimentos, como por exemplo a laser lipo, onde você usa um tipo de laser dentro da cirurgia para induzir a contração da pele. Isso acontece se você não tiver uma elasticidade correta da pele, porque normalmente quando você faz a lipoaspiração, se a paciente tiver um colágeno de uma qualidade boa, ele se contrai e a gente não observa essa flacidez do umbigo, né, que causa um umbigo triste, que nós chamamos. Existem vários tipos de lipoaspiração. Quais os mais comuns e quais as diferenças entre elas? Quando a paciente ou o paciente chega aqui no meu consultório, ele está cheio de dúvidas, porque você vai pesquisar, você vê infinitos nomes para lipoaspiração. Laser lipo, hidrolipo, vibrolipo. Então assim, vamos explicar um por um. A lipoaspiração clássica é quando você, através de uma cânula, você aspira o conteúdo de gordura. Tá? Esse procedimento, algumas vezes, pode ser um pouco agressivo. Então, foram desenvolvidas algumas técnicas para deixar o procedimento mais suave. Por exemplo, a ultrassom com lipoaspiração. Você aplica um ultrassom de 3 MHz na pele. Esse ultrassom tem a capacidade de quebrar a gordura. Então, quando você passa a cânula de lipoaspiração, essa gordura já está quase que dissolvida. Já a vibrolipo, nós utilizamos uma cânula que é acoplada a um sistema de vibração, onde você consegue fazer o movimento muito mais rápido, com muito menos agressão aos tecidos. Consequentemente, uma lipoaspiração você faz muito mais rápido, com uma recuperação do paciente muito melhor.
A laser lipoaspiração é um procedimento que está muito na moda, tem sido muito comentado porque tem trazido resultados realmente fantásticos. Você aplica o laser e esse laser vai dissolver a gordura. Quando você passa a lipoaspiração, a gordura já está dissolvida, então o procedimento quase sem trauma nenhum para o paciente, uma recuperação muito rápida, inclusive tratando a flacidez que nós encontramos muito comumente próximo ao umbigo, na região interna de coxas e no braço. Nós temos também um procedimento que é muito famoso, que é a hidrolipo ou lipolite, que nada mais é do que uma lipoaspiração com anestesia local. Essa lipoaspiração ela é muito importante para quem não pode se afastar do trabalho. Só que, por outro lado, você só pode fazer em locais bem delimitados, você não pode fazer no corpo inteiro, porque como é por anestesia local, você não consegue fazer alguma monitorização que ela é fundamental nos procedimentos mais agressivos. E a outra famosa hidrolipo, que na verdade é a hidrolipoclasia ultrassônica não aspirativa, é um procedimento onde você infiltra uma solução, passa um ultrassom de 3 MHz e não aspira, você deixa com que o próprio organismo da pessoa absorva essa gordura. Obviamente esse procedimento ele não é tão eficiente quanto uma lipoaspiração, mas é muito interessante principalmente para quem tem medo de cirurgia. É isso aí, gente. Tá dada a dica de saúde. Semana que vem tem mais com o Dr. Augusto Pupo. E qual seria o tema de semana que vem? A gente vai conversar um pouquinho sobre prótese de mama, outra cirurgia que é muito realizada, na verdade, cirurgia mais realizada do mundo, né? Então vamos tirar todas as dúvidas para você que ainda tem alguma dúvida em casa para a gente poder resolver. Não perca!